Olá, 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 seja bem-vindo, seja bem-vinda. Tocou a vinheta, você já sabe, para quem acompanha conosco aqui ao vivo, Chave do Enem no ar. E para quem não acompanha ao vivo, mas entra no seu tempo, na sua hora, seja bem-vindo, seja bem-vinda também. Segundo ano, vamos lá então, recomeçando o ciclo, hein? Já estamos começando o segundo ciclo do segundo semestre, o ano passa rapidinho. Hoje nós vamos para o ciclo, para a aula de ciências. Professor, o senhor tá louco? Não, ciências é nas outras semanas, é de linguagens, hein? Então vamos para linguagens. Hoje nós temos língua portuguesa e depois literatura. Fez o simulado? Disponível para vocês, já de matemática aberto lá no seu Eclair CPB Provas. Para você que não é nosso aluno, seja bem-vindo também. Aqui é o canal da Educação Adventista Brasil, onde você aprende e se prepara para vestibulares e Enem. Então vamos começar a nossa noite de linguagens com ela, professora Ângela, língua portuguesa, e rodou vinheta. Fala, galerinha! E aí, como passaram esses últimos dias? Estudaram bastante? Espero que sim, hein? Porque hoje nós vamos retomar a resolução das questões de língua portuguesa. Então, vem comigo! Como sempre eu gosto de iniciar, vou falar rapidinho uma dica que eu já dou para você desde já a respeito da leitura das questões, tá? Normalmente no vestibular a gente tem primeiro os textos, depois o enunciado e as alternativas, né? Essa é a ordem natural das questões em qualquer vestibular, no Enem e assim por diante. Mas, a fim de leitura, eu gosto sempre de começar lendo os enunciados, para depois ir para a leitura do texto, porque isso faz você ganhar um pouquinho de tempo. É claro que em alguns momentos você vai ter que voltar ao texto, mas pelo menos você já lê o texto focado naquilo que você precisa, ok? Então, essa é uma dica para você guardar aí. Então, vamos começar justamente dessa forma, fazendo a leitura da primeira questão. A primeira questão diz assim: se a palavra relações fosse para o singular, quantas outras palavras na frase teriam de ser modificadas para fins de concordância? Esse aqui é um tipo de questão muito frequente, por exemplo, na URGS, né? Você tem ali uma palavra que vamos supor que ela esteja no singular, você vai ter que passar para o plural. Quantas alterações você teria que fazer para combinar com essa palavra que ficou agora no plural? Ou o contrário, né? Eu tinha uma palavra no plural, como a gente tem aqui, e a gente tem que mudar essa palavra para o singular e verificar a concordância. Esse é o tipo de questão que você não precisa, por exemplo, ler o texto todo, né? Já ganhou um tempinho. Você precisa ler somente aquele trecho em que você tem essa palavra. E aqui, olha, tem uma coisa importante também para você perceber, ó. Se a palavra relações fosse para o singular, quantas outras palavras na frase? Não é para você verificar isso no texto todo, que isso pode te deixar confuso numa questão como essa. Então, naquela frase. Então, vamos procurar essa palavra ali. Então, olha lá, onde começa essa frase? Ali, ó, haveria, assim, nessa colocação, um verdadeiro combate entre as leis que devem valer para todos e as relações que, evidentemente, só podem funcionar para quem as tem. Se eu tivesse que mudar, então, relações ali, quantas alterações nós teríamos? Essa é a pergunta. Uma palavra, para combinar com relação no singular, 2, 3, 4 ou 5. E aí, o que você respondeu? Se eu fizer uma leitura, eu já vou colocar isso e você vai rapidinho responder. Então, eu vou deixar você responder primeiro. Combinado? E aí? O que você respondeu? Vamos à resposta? Alternativa C, 3 palavras. Como assim, professora? 3 palavras. Então, vamos voltar lá no texto. Olha lá, ó. Haveria, assim, nessa colocação, um verdadeiro combate entre as leis que devem valer para todos e há uma palavra, relação, que evidentemente só pode funcionar para quem a tem. 3 palavrinhas, tá bom?
Então, não tinha como ser as outras opções realmente, tá bom? Leia com atenção, porque na primeira vez que eu li rapidinho essa pergunta, eu rapidinho identifiquei duas alterações. Ali, ó, o pode e o as tem, para a tem, né? Só que tem o as relações ali, que também teria que modificar para combinar com relação. Então, ficaria a relação, tá bom? Então, cuidado com esses pequenos detalhes que podem nos fazer errar uma questão que não é tão difícil assim, combinado? Vamos para a questão 2. A questão 2 vai requerer de você alguns conhecimentos, como concordância, mas relacionado à conjugação de verbos, tá bom? Então, a questão diz assim, ó. Ao substituir a pessoa verbal utilizada para se referir ao substantivo palavras pela terceira pessoa do plural, os verbos dos versos sois de vento, ides no vento, perdão podíeis ter sido e éreis um sopro na aragem, seriam conjugados conforme apresentado na alternativa. Então, primeira coisa, né? Em que tempo verbal esse verbo está conjugado? Em que modo? Tá no presente? Tá no pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, se tiver no indicativo, né? Futuro do presente, futuro do pretérito. Essa é a primeira coisa que você precisa verificar. Então, eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois. Ah, então isso aí está no presente do indicativo. Nesse caso, está na segunda pessoa do plural. Eu tenho que passar para a terceira pessoa do plural, eles. Então, eles são, né? Ó, já tem uma respostinha aí fácil. Você tem que fazer esse raciocínio com todos os outros verbos, tá bom? E aí a gente tem as alternativas. A, são, vão, podiam e eram. B, seriam, iriam, podiam, serão. C, eram, foram, poderiam, seriam. D, são, vão, poderiam, eram. Ou E, eram, iriam, podiam, seriam. Já dei uma dica logo de cara, né? E aí? Nessa minha dica, por exemplo, você já teria eliminado 3 alternativas. Ficariam só 2 ali para você ter dúvidas, tá? O que você respondeu? Ah, agora ficou fácil, né, gente? Eu já dei a dica logo de cara. O que você respondeu? Olha o que vai mudar ali, ó. Podiam e poderiam e só. Porque o resto tá tudo igual, né? Se você é um aluno esperto em português, só pelo modo, se tá no indicativo, no subjuntivo, você já mataria essa questão, tá? O que você responde? Vou mostrar uma coisa para você antes de você responder. Olha lá os verbinhos, ó. Verbo ser no presente do indicativo, verbo ir no presente do indicativo, verbo poder no pretérito imperfeito do indicativo e o verbo ser no pretérito imperfeito do indicativo. Esses são os tempos verbais que esses verbos foram inicialmente conjugados. Como a gente viu, eles estavam na segunda pessoa do plural. Sois, ides, podíeis, éreis. Só que a gente precisa mudar para a terceira pessoa do plural. Então, já tem a resposta ali, né, gente? Olha lá. Alternativa A. São, vão, podiam e eram, né? Não tem nem o que dizer, né? Mas tome cuidado com uma questão como essa, porque para você responder corretamente, como eu disse logo ali no começo, você primeiro precisa identificar qual é o tempo verbal que esses verbos estão no texto. Presente, pretérito perfeito, pretérito perfeito. Bom, eu preciso passar para o mesmo tempo, só que na terceira pessoa. Aí, fichinha, é só você se lembrar na flexão da conjugação desses verbos que, ó, muito fácil uma questão como essa. É fácil, mas não é, né? Tem que se lembrar de toda a flexão desses verbos, ok? E principalmente desses verbos que muitas vezes eles são verbos irregulares, né? Que tem gente que se confunde também. Então, por exemplo, o verbo ser. Será que todo mundo saberia que esse verbo
né, estaria ali no presente do indicativo, justamente porque ele é um verbo irregular, tá? Então, lembrem-se dessas questõezinhas também relacionadas às flexões do verbo. Mas se você se lembrar de tudo isso, é fácil a questão, ok? Questão 3. No período composto por coordenação, abaixo, né, nesse caso, porque eu mudei a ordem, Então, o período é o seguinte: sua alegria povoava o mundo de sorrisos e esse mundo festivo não só continuava, mas também se alargava em seus sonhos e meditações. Período, frase até o ponto final, ou ponto de interrogação, ponto de exclamação. Então, terminou o período em meditações. Dentro desse período, que tipo de orações coordenadas a gente tem? Tá? A, 2 sindéticas aditivas. 3 sindéticas aditivas, 2 sindéticas adversativas ou uma sindética aditiva e uma adversativa. E aí? O que você responde? Então vamos lá. O que é uma oração coordenada sindética? Acho que eu vou deixar você responder, depois eu te ajudo. E aí? O que você respondeu? Alternativa A, B, C ou D? Aqui a gente tem uma questão só até a D. Tem alguns vestibulares que tem só 4 alternativas, tá? O que pode facilitar a vida, mas nem sempre. Você, espero que tenha respondido a questão A, alternativa A, na verdade, né? Uma outra questão que requereria de vocês muita atenção, tá? Porque senão, provavelmente, você teria colocado 3. Por quê? Elas são coordenadas, são orações que são independentes sintaticamente uma das outras. Aí você vai contar o número de verbos. Mas tem mais de 3 orações, professora. Mas por que que não é 3 sindéticas aditivas? Porque a primeira oração ali, ela é assindética. Olha aí a pegadinha do malandro, né? Ela é assindética. Só depois é que a gente vai ter as coordenadas sindéticas, tá? Então, já matei a charada, porque depois daquilo, a gente só tem ali. E esse mundo festivo não só continuava, mas também se alargava em seus sonhos e meditações, tá? Então, são realmente 2 coordenadas sindéticas aditivas. Quais são as conjunções aditivas? E, o, mas também. Ok? Então, coordenadas, lembrem-se de estudar e de avaliar sempre. É a sindética sem a conjunção, sem o síndeto, ou sindética com a conjunção, com o síndeto, tá? Conjunção, síndeto, a mesma coisa. Por isso que é sindética, ou assindética, não síndeto. E verificar se for uma sindética, né? Qual é a conjunção? E aí a gente tem lá, né? A conjunção mas, oposição ou adversativa. A conjunção e, aditiva. Existem situações em que essas conjunções podem ter significados diferentes, mas aí você tem que ver pelo contexto, né? Normalmente, porém, contudo, entretanto, o e, você vai ter classificações, né? Aditiva, adversativa, explicativa, conclusiva. Então, estude as conjunções e os sentidos que elas estabelecem. Mas também preste atenção no contexto da frase, porque às vezes um e pode ser também de adversidade, de oposição, tá? Não é muito comum isso acontecer, mas pode acontecer. Então, fique esperto também, ok? Mas essa era uma questão relativamente fácil. Mas, como eu disse, tinha uma pegadinha, tá bom? Presta atenção. A quarta questão diz o seguinte no enunciado: no período ao próximo governo, só restará a opção de estabilizar sua dívida e recuperar a confiança doméstica. Lá no último parágrafo. A relação entre as orações é de novo, ó. Se eu estou perguntando a relação de sentido entre as orações, é o tipo de questão que a gente tem um texto, ó, que é relativamente um texto comprido, mas que não é necessário a leitura, porque aqui ele só está avaliando uma questão gramatical
naquele trecho específico. Se fosse alguma coisa de compreende-se, depreende-se, aí eu teria que ler todo o texto, tá? Então, fique atento também a essas questões. Então, o texto é justamente essa partezinha ali, ó. Ao próximo governo, que não pode contar com os ventos favoráveis do quadro externo, só restará a opção de estabilizar sua dívida e recuperar a confiança doméstica, tá? Então, qual é a relação de sentido entre essas orações? A adição. Então, para ter adição, precisa ter uma conjunção aditiva. Tem que saber quais são, né? A adição, e elas podem ser reescritas da seguinte forma: ao próximo governo só restará a opção de não apenas estabilizar sua dívida, como também recuperar a confiança doméstica. Então, para eu avaliar essa segunda parte, essa é uma questãozinha, ó, que às vezes também faz a gente errar, porque a gente lê só o começo pode estar certo, mas o final não, tá? Então, você tem que olhar tanto o começo quanto o restante da questão toda. Será que a conjunção ali, ó, como também estabelece relação de adição? Traria o mesmo sentido, tá? E isso você precisa observar em todas as outras alternativas também. B, oposição. E elas podem ser reescritas da seguinte forma: ao próximo governo só restará a opção de estabilizar sua dívida, entretanto recuperando a confiança doméstica. Ok, entretanto é uma conjunção de adição, de oposição? Você vai pensar aí, né? Não vou dar spoiler. Pensa lá, mas tá certa essa relação entre essas duas ideias? C, conclusão, e elas podem ser reescritas da seguinte forma: ao próximo governo só restará a opção de estabilizar sua dívida e assim recuperar a confiança doméstica. Vai continuar com o mesmo sentido daquela primeira? Ou vai alterar o sentido? D, alternância, e elas podem ser reescritas da seguinte forma: ao próximo governo só restará a opção de estabilizar sua dívida ou recuperar a confiança doméstica. E E, explicação, e elas podem ser reescritas da seguinte forma: ao próximo governo só restará a opção de estabilizar sua dívida, pois recuperar a confiança doméstica. E aí? Qual é a alternativa certa? Ó, então, vamos lá. Recapitula aqui antes de dar a resposta. Você precisa observar 3 coisas. Primeiro, qual é o sentido que a gente tem ali no uso da conjunção e entre aquelas duas orações? Tá? Primeira coisa. Segunda coisa, fiz o cheque lá no sentido? Ah, eu acho que é tal sentido. Eu tenho que verificar se lá no exemplo dado, a conjunção que foi usada também estabelece aquele sentido. E terceiro, será que, até às vezes, pode até ter mais de um sentido que seria possível com o uso daquelas palavras, mas será que essa reformulação aí vai continuar com o mesmo sentido daquela original ou vai alterar o sentido? Tá? Então, 3 coisas para você observar. E aí, o que você respondeu? Espero que você tenha respondido a alternativa A, tá? Porque ela é a única que vai ter ali o E, uma ideia de adição, lá no texto original, né? Também, a conjunção utilizada como também vai dar a ideia de adição e continuou com o sentido aditivo da oração inicial. Agora, por que as outras estariam erradas, né? Porque, por exemplo, ó, a letra B não faz nem sentido a relação entre as duas orações. Ó. Ao próximo governo só restará a opção de estabilizar sua dívida. Entretanto, recuperando a confiança doméstica? Não faz sentido a relação entre essas duas. A C, conclusão. Então, olha lá, o próximo governo só restará a opção de estabilizar sua dívida e, assim, recuperar a confiança doméstica. Até faz sentido, né? Então, eu teria o assim, que dá a ideia de conclusão, até aí tá tudo ótimo. Só que o que acontece aqui que eu preciso prestar atenção? Não é esse o sentido estabelecido lá no texto original. E aí, se eu perco isso de vista, eu erro, tá bom? E muito menos a alternativa D e E, pelos mesmos motivos citados aí nas duas questões erradas anteriores, tá bom? Então, preste atenção.
É fácil, mas ao mesmo tempo tem umas pegadinhas aí que você precisa ler até o final com muita atenção. Questão 5, vamos lá. Metade da nossa jornada de hoje. Na comparação, olha essa palavra importante, entre os dois textos, constata-se que a crítica comum a ambos refere-se ao ou a. A crítica comum a ambos os textos se refere a quê? Na comparação dos dois textos. Então, aqui a gente tem que ler o texto, não tem o que fazer. Então, o texto 1 diz assim: o homem atual está sacrificando conhecimentos profundos de qualidade em prol de informações cada vez mais reduzidas, o que dá uma imagem incompleta do mundo em que cremos viver. Por isso, as numerosas notícias de hoje serão esquecidas amanhã, uma vez que serão substituídas por outras numerosas notícias. Quanto mais informações tem uma sociedade, um acúmulo excessivo, menos memória guardamos, o que diminui sua profundidade histórica e, por conseguinte, também a capacidade que se tem para conduzi-la com as nossas próprias mãos. Então, primeiro texto. 2. Caverna digital. ESC, né? Caverna digital. O que Maria vê, seu João não vê. Dentro de cada universo, cada um enxerga e sente com o seu cada qual. O que Francisco diz, Bia não entendeu. Já tinha visto tanta coisa que na sua cabeça tudo logo se perdeu. Me faz lembrar onde estamos. Digitalmente perdidos, me faz lembrar nosso rumo, liquidamente entretidos. Lá fora, um vendaval. Aqui, na caverna digital, ficamos inventando histórias, uma ilusão perfeita do que era para ser, olho que tudo vê, ela, ele, você. O que ambos os textos, né, constata-se que a crítica comum a ambos os textos se refere a quê? Então, qual é a crítica comum entre esses dois textos? Está se referindo a quê? A aversão ao controverso, a incompreensão entre as pessoas, ao esvaziamento das relações sociais, ao distanciamento sistemático da realidade ou incredulidade frente aos acontecimentos. E aí, o que você acha? Qual é a crítica comum em ambos os textos? Está sendo feita a quê, né, na verdade, a crítica? Vamos lá? Resposta D. Distanciamento da realidade. Por quê? Não é aversão ao controverso. Incompreensão entre as pessoas, também não. Esvaziamento das relações sociais, a gente sabe que existe isso no mundo digital. Então, se a gente for pelo que a gente sabe, a gente pode até marcar que ia ser. Mas esse texto, esses dois textos, ele está falando que por causa dessas nossas relações hoje novas com o conhecimento, com esse mundo digital, a gente está se distanciando da realidade. E aí cada um enxerga o que quer, do jeito que quer, né? Que é o que os dois textos abordam. E a gente vai perdendo a nossa capacidade de guiar as nossas próprias ações, né? Como ele diz aqui, conduzi-la com as nossas próprias mãos. Então, a gente está se distanciando da realidade. Essa é a alternativa certa. E também não pode ser a alternativa E, incredulidade frente aos acontecimentos, porque esses textos não abordam essa crítica, né? Não é essa análise que está sendo feita, ok? Na nossa questão 6, olha lá o enunciado. Assinale a alternativa que contém de cima para baixo a sequência correta. Então, aqui a gente tem um texto e nós temos as seguintes sequências, O período Fabiano tinha a certeza de que não se acabaria tão cedo é composto por coordenação. Então, será que nesse período eu tenho um período composto por coordenação? Próximo. No fragmento, mas se morresse de fome, há sentido de oposição em relação à ideia apresentada anteriormente. Então, aqui a gente vai ter que ver, aqui. Mas depois, Fabiano tinha certeza de que não se acabaria tão cedo. Passara dias sem comer, apertando o cinturão, encolhendo o estômago. Viveria muitos anos, viveria um século. Mas se morresse de fome ou nas pontas de um touro,
deixaria filhos robustos, que gerariam outros filhos. Então, será que essa oração ali, mas se morresse de fome, estaria fazendo uma oposição ao período anterior? Tá? Então, aqui a gente tem que ler, não tem o que fazer. Depois, no trecho, tudo seco em redor, desculpa, e o patrão era seco também, as duas ocorrências do termo seco são sinônimas. Será que são sinônimas nesse contexto? Depois, no trecho, e o patrão era seco também, arreliado, exigente ladrão, espinhoso como um pé de mandacaru. Há uma comparação. Então, será que existe uma comparação? E por último ali, e o patrão era seco também, arreliado, exigente, ladrão, espinhoso, essas palavras sublinhadas aí, tem a mesma função sintática. Então, e aí? O que você responde? O que está certo, o que está errado? Pensou? Ou revisou o que você fez aí durante essa semana? Então, vamos à nossa resposta. A alternativa é a D. A primeira, ó, período por coordenação. Vamos lá. Fabiano tinha a certeza de que não se acabaria tão cedo. Quais são os verbos que eu tenho ali? Ó? Tinha, acabaria, né? Mas eu não tenho um período composto por coordenação, e sim um período composto por subordinação. Ó. Fabiano tinha certeza. Primeira oração. De que não se acabaria tão cedo. Segunda oração. Tá? Essa primeira oração, por exemplo, ela está completa sintaticamente? Não. Quem tem certeza tem que ter certeza de algo, né? Então, o complemento sintático dessa primeira oração está na segunda oração. Então, não tem como ser um período composto por coordenação. Falso. Depois, no fragmento, mas se morresse de fome a sentido de oposição em relação à ideia apresentada anteriormente, sim. Por que que é de oposição? Ó, ele está falando várias coisas. Ó. Coçou o queixo cabeludo, parou, reacendeu o cigarro. Não, provavelmente não seria homem. Seria aquilo mesmo a vida inteira. Cabra governado pelos brancos, quase uma res na fazenda alheia. Mas depois, Fabiano tinha certeza de que não se acabaria tão cedo. Passara dias sem comer, apertando o cinturão, encolhendo o estômago, viveria muitos anos, viveria um século. Mas, se morresse de fome, então ele estava muito confiante de que ele estava fazendo tudo o que era certo para ele continuar vivendo por muito tempo. Mas, se morresse de fome, né? Então, vai trazer uma ideia de oposição. Depois, no trecho, tudo seco em redor e o patrão era seco também, as duas ocorrências do termo seco são sinônimas. Não, tudo seco. No primeiro, seco é ausência de algo molhado, né? E depois, o patrão era seco. Seco aqui, ele é aquele tipo de pessoa que é meio rude, assim, né? Não é de falar muitas coisas, muitas palavras. Econômico, né? Para não dizer outra coisa às vezes. Então, não tem o mesmo significado. Falso. Depois, no trecho, e o patrão era seco também, arreliado, exigente, ladrão, espinhoso como um pé de mandacaru. Há uma comparação. Sim, ó, espinhoso como um pé de mandacaru. Normalmente, quando a gente coloca esse como, é porque eu estou fazendo uma comparação entre uma coisa e outra. Né? Espinhoso como um pé de mandacaru. Então, o patrão era espinhoso, assim como o pé de mandacaru era espinhoso. Certo? E a última, e o patrão era seco também, arreliado, exigente e ladrão, espinhoso como um pé de mandacaru. Todos ali são predicados nominais, predicativos do sujeito. Desculpa, estava falando coisa errada. Predicativos do sujeito, né? Todos são termos ali que vão se referir a características do patrão, que é o sujeito da oração. Então, também estava correto, tá bom? Vamos para a nossa sétima questão, de novo tratando as conjunções, e diz o seguinte: as conjunções adversativas, entanto e entretanto, só não podem ser substituídas por. Aqui é uma questão de atenção. Já vi muitos alunos saberem uma questão como essa e errarem por não prestarem atenção no não.
que isso significa? Que eu tenho várias conjunções ali adversativas, mas uma não é adversativa. E eu tenho que assinalar essa uma, ok? Então, aí vem a sua noção das conjunções que são consideradas adversativas, ok? Às vezes, ó, uma dica, que logo em seguida a gente vai recapitular, né, nos próximos bimestres, as orações subordinadas. Eu tenho um tipo de oração subordinada que o sentido é muito semelhante à de oposição, tá? Só que a conjunção, ela é subordinativa e não coordenativa, tá bom? E aí, o que você respondeu? Olha lá o texto. Lutar com palavras é a luta mais vã. Entanto, lutamos, mal rompe amanhã. Lutar com palavras parece sem fruto. Não tem carne e sangue. Entretanto, luto. Palavra, palavra, digo exasperado. Se me desafias, aceito o combate. Do Drummond. Qual é a que não é adversativo? Olha lá. Alternativa C. E por que essa é? É justamente aquela diquinha que eu tinha dado. Essa é uma conjunção subordinativa. Todas as outras, mas, porém, todavia, contudo, são conjunções adversativas, coordenativas, tá? Então, a única que não pode ser substituída é o embora, porque ela é subordinativa e não coordenativa, ok? A questão 8, estamos chegando quase ao final. Se você está cansadinho, dá uma levantada, estica o pescoço, pega uma aguinha, bebe uma aguinha e vamos para as nossas duas últimas questões, ok? Então vem aqui, ó. Considere os seguintes comentários sobre diferentes elementos linguísticos presentes no texto. Então, eu sublinhei ali os elementos. Tornando da malograda espera do tigre, alcançou o capanga um casal de velhinhos que seguiam diante dele o mesmo caminho e conversavam acerca de seus negócios particulares. Das poucas palavras que apanhara, percebeu Jean Fera que destinavam eles uns 50.000 réis, tudo quanto possuíam à compra de mantimentos a fim de fazer um moquirão, com que pretendiam abrir uma boa roça. Mas chegará, homem? Perguntou a velha. Há de se espichar bem, mulher. Uma voz os interrompeu. Por este preço dou eu conta da roça. Ah, é enhojão. Conheciam os velhinhos o capanga, quem tinham por homem de palavra e de fazer o que prometia. Aceitaram sem mais hesitação e foram mostrar o lugar que estava destinado para o roçado. Acompanhou-os Jean Fera, porém, mal seus olhos descobriram entre os utensílios a enxada, a qual ele esquecera um momento no afã de ganhar a soma precisa, que sem mais deu costas ao par de velhinhos e foi-se deixando-os embasbacados. E aí, vamos ver as opções que a gente tem aqui, ó. Alcançou o capanga um casal de velhinhos. O contexto permite identificar qual é o sujeito, mesmo este estando pós-posto. 2. O verbo sublinhado no trecho, que seguiam diante dele o mesmo caminho, poderia estar no singular sem prejuízo para a correção gramatical. Ou 3, ou e, né? Ou e. No trecho que destinavam eles uns 50.000 réis, pode-se apontar um uso informal do pronome reto eles, como na frase você tem visto eles por aí? Está correto que se afirma em 1 apenas, 2 apenas, 3 apenas, 1 e 2 apenas, 1, 2 e 3. E aí? O que você responde dessa questão? Aqui tem algumas coisas que você precisa se lembrar. Primeiro, lembrar que nem sempre o sujeito vai estar no início da oração. Esse pós-posto é o quê? Depois do verbo, tá? E também a questão da concordância, né? Para responder certinho essa questão. A resposta já tá ali, ó. A alternativa D, 1 e 2 apenas. Agora, por quê, né? Então vamos lá. Em alcançou o capão o casal de velhinhos, o contexto permite identificar qual é o sujeito, mesmo que estando pós-posto. Qual é o sujeito? Desculpa, ó. O capanga alcançou quem? Um casal de velhinhos. O sujeito é o capanga, tá? Então a gente consegue identificar mesmo que ele esteja pós-posto ao verbo. Depois, o verbo sublinhado no trecho,
que seguiam, diante dele o mesmo caminho, poderia estar no singular, sem prejuízo para a correção gramatical. Vamos voltar ali, ó. Vamos voltar no texto, ó. Alcançou o capanga um casal de velhinhos que seguiam diante dele o mesmo caminho. Se eu colocasse isso no singular, ó, que seguia diante dele o mesmo caminho. Por que que aqui, nesse caso, nós não teríamos problema? Porque isso está se referindo ao termo um casal de velhinhos. Existem gramáticos que dizem que a norma gramatical, o verbo, que nesse caso seria o seguir, combinaria com o núcleo dessa expressão, que seria casal. Então, um casal que seguia diante dele o mesmo caminho. Então, estaria checado, correto, tá? E existem também alguns gramáticos que dizem que eu posso, nesse caso, em vez de combinar com o núcleo da expressão, combinar com o termo que está especificando esse núcleo, que seria velhinhos. Então, velhinhos que seguiam diante dele o mesmo caminho. Então, por esse motivo, estaria correto aquilo ali. Não teria problema você mudar para o singular, tá? Agora, a 3. No trecho que destinavam eles uns 50 mil réis, pode-se apontar um uso informal do pronome pessoal reto eles, como na frase você tem visto eles por aí. Olha lá. O que acontece aqui, ó? O eles lá, ó, não tem uso informal no que destinavam eles uns 50 mil réis. Por quê? Porque esse é o sujeito. Eles destinavam 50 mil réis. Tá? Usar o verbo, o pronome pessoal, ele, ela, eles, como sujeito, não há uma incorreção gramatical nenhuma. Agora, no exemplo que ele foi dado para você comparar, você tem visto eles por aí? Quem que é o sujeito? É o você. Tem visto quem? Eles. Esse eles seria o complemento do verbo. Como complemento do verbo, usar o pronome eles estaria realmente incorreto, tá? Então, por isso, não pode ser a afirmativa 3 a correta. Então, por isso, nós temos ali a letra D, 1 e 2 apenas. Deu para entender? Espero que sim. Vamos para a nossa penúltima questão, que diz assim, ó. Considerando-se os elementos constitutivos do texto, esse anúncio visa resolver um problema relacionado ao... Problema relacionado a quê? Falta de cuidado com o meio ambiente, uso indiscriminado de fontes de energia, escassez de água em diversos pontos do planeta, carência de medidas de controle de poluição ambiental ou ausência de ações de reciclagem de objetos descartáveis. Olha lá o que essa campanha diz. Faça a sua parte para ajudar a preservar o planeta em que vivemos. Economize a água, diminuindo o tempo de banho, não use a mangueira para limpar a calçada, separe o lixo reciclável do não reciclável, não jogue gordura pelo ralo, evite usar o carro para pequenas distâncias, não deixe a torneira pingando. Ao ir ao mercado, leve uma sacola reutilizável e mantenha a torneira fechada ao ensaboar as louças. Então, visa resolver problema relacionado a quê? Não é difícil essa questão. Mas se você só se detiver ao que está escrito ali e não entender o contexto geral daquilo que se pretende ressaltar em relação a essa campanha, a gente erra, tá? O que você respondeu aí na sua casa? Fala para mim. Ah, eu acho que teve gente que acertou, hein? Então, acertou se você respondeu a alternativa A, falta de cuidado com o meio ambiente. Tá? Mas, professora, não fala ali das fontes de energia? Não fala sobre a questão da água? Não fala sobre outras medidas ali, reciclagem e tudo mais? Fala de tudo isso, gente. O texto fala ali. Só que isso tudo está levando em consideração uma coisa maior, que é a proteção ao meio ambiente como um todo. Todas essas ações são ações que, em conjunto, vão proteger o nosso meio ambiente. Tá? Então, por isso que seria falta de cuidado com o meio ambiente. Beleza? Certinho? E a nossa última questão
É uma questão do Enem e vai tratar o seguinte, ó. A fim de contribuir para a diminuição do número de acidentes de trânsito, essa campanha, então, proíbe o uso de remédios para evitar o sono na direção? Essa é a intenção da campanha? B. Dá dicas aos motoristas sobre diminuição do cansaço físico? C. Apresenta a capotagem como consequência da direção perigosa? D. Atribui ao motorista a responsabilidade pela segurança no trânsito? Ou E. Conscientiza o motorista sobre a necessidade de controle da velocidade nas estradas? Olha lá. Então ele fala, capotar, só se for na cama. Dirija com um único sentido, viver, pegue a estrada com consciência. Motorista que dirige cansado ou sob efeito de medicamento acaba dormindo onde não deve, na direção. Antes de pegar a estrada, durma bem e lembre-se, o sonho mais bonito é a própria vida. O que você respondeu aí dessa questão? A, B, C, D ou E? Essa aqui também, se você não ler com atenção algumas palavras da própria campanha, pode te levar ao erro, tá? A resposta certa é a alternativa D. Atribui ao motorista responsabilidade pela segurança no trânsito. Por que é essa, professora? Eu não entendi. Mas ele não quer conscientizar que a gente não deve andar com velocidade alta nas estradas? Sim, só que, sim não, né? É óbvio que toda a campanha de trânsito, os acidentes acontecem por conta disso. Mas tem uma palavrinha aqui, ó, que ele diz assim, ó, pegue a estrada com consciência. Quem é que tem que ter consciência? É o motorista. Então, de quem que é a responsabilidade de não acontecer acidentes? É o motorista. E aí, para ele ser responsável, ele precisa tomar aquelas atitudes. Mas a intenção dessa campanha é justamente atribuir ao motorista a responsabilidade pela segurança no trânsito. Se ele for consciente, se ele tomar todas essas atitudes, ele vai ser uma pessoa consciente e não vai ter problema em relação a trânsito. Agora, a E, por exemplo, conscientiza o motorista sobre a necessidade de controle da velocidade nas estradas. Ok, tá? Tem a palavra conscientiza, que pode te levar ao erro ali. Só que quando a gente pensa em trânsito, né, capotar, nem sempre ele acontece só pela questão da velocidade. Às vezes a pessoa pode dormir, sair da pista, né? Então, é muito maior do que só a questão da velocidade, né? Ele precisa ter consciência para que ele não tenha nenhum tipo de acidente, seja por velocidade, seja porque ele se desviou, porque ele dormiu, né? E assim por diante, ok? Então, espero que vocês tenham acompanhado bem as aulas, tirado as suas dúvidas e que nós possamos nos encontrar daqui uns dias aí para mais uma resolução de questões, ok? Um abraço para vocês e até mais! Valeu, 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 hein? Mandaram bem, segundo ano, mandaram bem em língua portuguesa e vamos fechar a nossa aula de hoje, a nossa live de hoje com literatura. Pegou a pipoquinha, sentou, se prepare porque estamos na nossa última aula. Semana que vem matemática, espero você aqui, faça o simulado. E para falarmos de literatura, professor Michel, o show é todo com você. Rodou vinheta. Fala galera, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa aula de literatura. Eu sou o professor Michel e é um prazer estar aqui com você mais uma vez. Tem sido uma jornada e tanto, hein? Nós já estamos no mês de setembro. Parabéns para você que está conectado nesse feriadão ou para você também que está assistindo em outro momento. O importante é que você entre em contato com essa aula para a resolução das suas perguntas.
7 de setembro é um dia importante para a pátria e é um dia importante para a literatura também, porque quando nós falamos da Semana da Pátria, quando nós falamos de 1822, nós percebemos que nas festividades do ano do centenário da independência foi lançada a Semana de Arte Moderna, em 1922. E nós estamos comemorando o ano passado, em 2022, o bicentenário da pátria e o centenário da Semana de Arte Moderna também. Ou seja, falar sobre a Semana da Pátria, de alguma forma, é também evocar a literatura. Como é que estão aí os seus estudos? Está aprendendo tudo em sala de aula com o seu ótimo professor, com a sua ótima professora, com o seu material da Casa Publicadora Brasileira? Você sabe que por meio dessas nossas aulas aqui, você vai ficar craque para responder as perguntas do Enem, dos vestibulares que você pretende fazer, e o importante é que você esteja conectado com a gente nessa noite, ok? Sem mais delongas, vamos então para o nosso assunto dessa noite. Nessa noite nós vamos falar um pouquinho sobre os movimentos literários da segunda metade do século XIX, como temos feito, mas chegou a oportunidade de falarmos sobre parnasianismo. E ao longo das nossas perguntas, a gente vai deixando alguns insights das características, beleza? Vamos para as nossas perguntas dessa noite, então. Pergunta na tela para você. Lembrando que as nossas alternativas, na verdade, elas são para te trazerem características verdadeiras, algumas pseudo-características, a fim de que a gente possa entender o que está acontecendo dentro dessa manifestação. Breve resumo para você. Depois o romantismo, a gente tem o realismo e o naturalismo surgindo junto em 1881 como uma reação à prosa romântica. Mas e a poesia? A poesia vai surgir então em 1882 com o parnasianismo. Mas ela é diferente do realismo e do naturalismo, porque ela não está preocupada em fazer denúncia social, em olhar o homem pelos filtros cientificistas, mas é um momento que a literatura não quer mais estar serva do que acontece na sociedade. As últimas manifestações poéticas do romantismo foram totalmente para denunciar o que estava acontecendo na sociedade. Lembre-se, essa é uma década importante entre republicanos e entre aqueles que acreditam num outro modelo de governo, entre aqueles que são escravocratas e aqueles que querem a liberdade das pessoas. Esse período está fumegando dentro da literatura. Surge então o parnasianismo dizendo assim: nós queremos que a nossa arte fale somente sobre a arte. A arte não precisa falar sobre aquilo que acontece no mundo lá fora. E aí nós temos um rebuscamento da linguagem e nós temos alguns temas que são totalmente voltados para dentro da arte. Isso aqui é aquele briefing que está lá dentro da sua apostila para que você se conecte com as nossas perguntas. Vamos então para as nossas perguntas. Esse texto aqui inaugura a pergunta número 1 e nós temos essa tirinha do Laerte aqui. E diz assim: Olavo Braz Martins dos Guimarães Bilac? Sim. Você foi remanejado de príncipe dos poetas para figurante de história em quadrinho. Quem de trevas pútridas remaneja? Ih, sabia, lá vem soneto. Essa tirinha que foi publicada na Folha, na verdade, é ao mesmo tempo uma homenagem a esse que era o grande poeta do parnasianismo e, por assim fazer, utilizava das palavras e rimas e combinações mais absurdas e escabrosas. O objetivo do poeta parnasiano é lapidar a linguagem, utilizando das melhores palavras que ele pode, a fim de refinar a qualidade da arte que ele produz. Por isso, então, essa tira, por isso essa sátira em relação à qualidade das palavras que eram utilizadas por Olavo Bilac e os seus companheiros dentro desse movimento do parnasianismo, que começa no final do século XIX e se estende até o século XX. Lá em 1922, quando os modernistas vão fazer a sua Semana de Arte Moderna, eles ainda estão rompendo e batendo e brigando com os próprios parnasianos. Então, é um movimento literário impressionante pela sua durabilidade também, ok? Para responder à questão, leia o texto que nós acabamos de ver. O poeta citado na tira participou de um movimento literário que teve entre as suas características, letra A, o predomínio de estrutura sintática simples e de uma perspectiva emocional diante dos temas abordados. Será? Letra B, a predileção por formas poéticas, a preferência por formas poéticas fixas e a recuperação de valores da antiguidade clássica. Esse me parece uma outra escola literária que tem por aí. Letra C, a utilização de versos livres
e a referência elogiosa a valores da poesia medieval. Letra D, a utilização de versos brancos e a ideia de que a poesia é mais fruto de inspiração do que de trabalho. E por último, a letra E, o predomínio do vocabulário cotidiano e o elogio à vida simples das pessoas menos favorecidas da sociedade. E aí, o que é que você marcaria nessa nossa alternativa A, B, C, D ou E? O que mais diz respeito você acredita em relação a esse poeta citado chamado Olavo Bilac? Vamos começar com tudo então? Parabéns para você que assinalou a letra B, a predileção por formas poéticas fixas e a recuperação de valores da antiguidade clássica. Não é um período para se fazer poesia simples, não é o predomínio de estrutura sintática simples, de perspectiva emocional, não é o predomínio do vocabulário que é cotidiano, não. De outra forma, esse é o período em que a rigidez do texto ele vai ser respeitado. O texto é como se fosse uma joia bruta que deve ser lapidada. É com essa imagem que você precisa entrar em contato com a literatura do parnasianismo, ok? Vamos então para a nossa próxima pergunta na tela para você. Pergunta 12. Isso aqui é um voo alto por toda a literatura, hein? Vamos colocar as características literárias, cada uma em seu devido lugar. Os movimentos literários tiveram início no Brasil durante o século XVI e são divididos em dois grandes momentos, a Era Colonial e a Era Nacional. Esses dois períodos ficaram marcados e separados pela emancipação política do Brasil. Relacione as assertivas ao movimento correspondente. Então, aqui estão os movimentos: 1, barroco; 2, arcadismo; 3, romantismo; 4, realismo-naturalismo, aqui estão juntos; 5, parnasianismo. E agora vamos para as nossas assertivas, para que a gente saiba qual delas responde a cada um desses períodos literários. Primeiro deles, esse movimento propõe conectar o homem à natureza por meio da arte. A sua essência baseia-se no resgate da antiguidade clássica, que não separava a arte da técnica. O processo não estaria ligado diretamente à habilidade, mas ao saber fazer. 2. Com enfoque no ser humano e no seu cotidiano, na crítica social e com linguagem simples e objetiva, cujos personagens e ambientes são descritos de forma detalhada, iniciou oficialmente em 1881, com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de seu mais célebre autor, Machado de Assis. Tema da nossa aula anterior, hein? Próximo, é marcado pela expressão e pela valorização dos sentimentos, com destaque para a dualidade entre o amor e o sofrimento. A liberdade de criação se mistura à fantasia. As marcas principais são sentimentalismo, supervalorização das emoções pessoais, subjetivismo e egocentrismo. Em meio a um período em que a arte ganha espaço, esse movimento literário estimulou o ser humano a redescobrir a fé. Os textos refletem elementos rebuscados e quase sempre extravagantes, em que são valorizados os detalhes em jogo de contrastes. E por último, o movimento literário que iniciou na França, em meados do século XIX, com o objetivo de produzir poesias perfeitas, valorizando a forma e a linguagem culta, criticando o sentimentalismo, a objetividade, a valorização da metrificação e a presença de impessoalidade também fazem parte de suas principais características. Seguinte, dá uma olhada para mim. Se você se deparar com uma questão como essa no seu vestibular, talvez você não saiba quais são as características exatas de cada um dos períodos ou escolas literárias. Mas quando nós temos alternativas com sequência como essa, quando você consegue descobrir uma ou duas, você já consegue eliminar várias que podem te dar dúvida. Por exemplo,
você está craque. Craque, porque nós falamos sobre isso em algumas aulas, nas características da segunda assertiva ali, ó, com enfoque no ser humano, no cotidiano, na crítica social, linguagem simples, objetiva, personagens e ambientes descritos de forma detalhada. Começa em 1881 com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis. Essa você não tem dúvida, é a escola do realismo. Então nós já sabemos que a segunda assertiva ela tem o número 4 e agora fica fácil, porque duas delas ali, a B e a C, a gente já descarta, ok? Mas além disso, você também pode saber ali a quarta assertiva que está falando sobre o barroco. Em meio a um período em que a arte ganha espaço, esse movimento literário estimulou o ser humano a redescobrir a fé. Os textos refletem elementos rebuscados, olha o rococó barroco aí, e quase sempre extravagantes, olha as catedrais, as igrejas do barroco, em que são valorizados os detalhes e dos jogos de contrastes, é que entra então a antítese, é que entra o ocultismo, o conceptismo. Então se você sabe que esse é o barroco, já sabe que a quarta ali é o número 1, e aí fica fácil para você quando você coloca no lugar. Resumindo, parabéns para você que assinalou nesse momento a letra A. A primeira ali fala sobre arcadismo, a segunda fala sobre realismo, a terceira fala sobre romantismo, a quarta assertiva fala sobre barroco e a última é o nosso assunto dessa noite. Está exatamente nos dando as características do arcadismo, um movimento que começa na França, em meados do século XIX, quer fazer poesias perfeitas, valorizar a forma e a linguagem culta, criticando o sentimentalismo, que é uma característica dos românticos, tem objetividade, tem a valorização do metro ou da escansão, do tamanho do poema, tem a presença de impessoalidade e tudo isso faz parte do que é o arcadismo, ok? Muito bem, parabéns para você. Vamos para a nossa terceira pergunta dessa noite, pergunta na tela. Vamos lá. Texto base. Leia os trechos do poema Profissão de Fé de Olavo Bilac para responder à questão. Olavo Bilac, então, vai comparar a construção de um texto com o trabalho de um ourives que trabalha com ouro, tá bom? Ele diz assim: invejo o ourives quando escrevo, imito o amor, com que ele, em ouro, o alto relevo faz de uma flor. Torce, aprimora, alteia, lima a frase e, enfim, no verso de ouro engasta a rima como um rubim. Quero que a estrofe cristalina, dobrada ao jeito do ourives, saia da oficina sem um defeito, e ora sem conto passo, mudo e olhar atento a trabalhar longe de tudo o pensamento, porque o escrever, tanta perícia, tanto requer, que ofício tal nem a notícia, de outro qualquer. Assim procedo, minha pena segue esta norma, por te servir, deusa serena, serena forma. Perceba que a linguagem que o Olavo Bilac está usando aqui nesse texto é colocar a forma, a estética, como se ela fosse uma musa, como se ela fosse uma deusa, ou seja, ele está utilizando a própria linguagem para louvar a escrita. Isso é bem interessante, é por isso que um dos lemas, ou o principal lema dos parnasianos brasileiros era a arte pela arte. Vamos lá então. Para responder à questão, leia o texto que nós lemos. O poema Profissão de Fé é típico de um movimento literário que, entre as suas características, propõe o seguinte: letra A, propõe a recuperação da temática e das formas da antiguidade clássica, propõe a transgressão formal que valorize mais a liberdade do que o rigor. O parnasianismo propõe o aprofundamento da crítica à sociedade burguesa, antes feita pelo realismo. O parnasianismo propõe uma poesia cheia de musicalidade que sugira em vez de descrever e definir. Ou ainda o parnasianismo, ele supõe a expressão enfática dos sentimentos sem submissão a dogmas morais. E aí, o que é que você assinalaria? Diga para mim, o que é que você assinalaria? A, B, C, D ou E? Uma delas só diz respeito ao que nós estamos vendo como padrão do que é o parnasianismo. Já escolheu a sua alternativa aí?
Parabéns para você que assinalou a letra A. É característica do parnasianismo, do qual faz parte o texto do Olavo Bilac, a recuperação da temática e das formas da antiguidade clássica. Se fazer poema assim como se fazia no passado, nos tempos clássicos, ok? Vamos lá para a quarta pergunta dessa noite, pergunta na tela para você. Considerando as relações entre a estética parnasiana e os conceitos de Belle Époque e Art Nouveau, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Vamos lá então. A Belle Époque carioca representou o sonho da Paris tropical e significou a derrubada de vários prédios e de casas antigas, processo que favoreceu toda a população da época com a sua modernização. Segunda, no caso do parnasianismo, desenvolvido entre o final do século XIX e o início do século XX, a compreensão da Belle Époque auxilia a esclarecer e a consolidar os traços de tal estética literária. Próxima. Prédios luxuosos, como o Teatro Municipal, por exemplo, e a Avenida Rio Branco, estiveram entre as principais obras que redesenharam o centro do Rio, então capital federal, influência dos acontecimentos na França. E ainda a última, na poesia, o parnasianismo, voltado para o belo, tinha como uma de suas características a ideia de que a forma deveria sobrepor-se ao conteúdo, com vistas a alcançar de modo efetivo o rigor apurado e formal. Muito bem, olha aqui para mim agora para a gente conseguir identificar o que está acontecendo. Essa alternativa, essa questão aqui, ela é ótima, porque ela vai trazer para você um compilado de boas informações sobre o que é o parnasianismo. A Belle Époque é como se chama, então, esses tempos que foram trazidos nesse período que está acontecendo o parnasianismo, o final do século XIX, em que essa sociedade brasileira acaba tendo características europeias. Então é muito comum que nos altos dos 40 graus do Rio de Janeiro você veja senhores colocando, utilizando esses grandes casacões e cartolas e as senhoras andando então com seus casacos de pele. Por quê? Porque essa era a maneira como os parisienses viviam. Então essa Belle Époque, essa tentativa de tornar o Brasil um pouco mais europeu, sobretudo com características francesas. Nós temos aqui uma porção de alternativas corretas, mas eu quero que você se atente ao que está acontecendo na primeira assertiva. Leia comigo mais uma vez essa assertiva. A Belle Époque carioca representou o sonho da Paris tropical, verdadeiro, e significou a derrubada de vários prédios e casas antigas, verdadeiro. Vários prédios antigos foram derrubados e foram reconstruídos com as características de Paris desse período. Isso é verdadeiro também. E esse processo de derrubar os prédios antigos e modernizar a cidade favoreceu toda a população com a sua modernização. Falso! É claro que hoje nós olhamos para o processo e percebemos que a cidade pode ter se tornado melhor, mas aqui claramente aconteceu o processo de gentrificação, ou seja, as pessoas elas foram tiradas da região onde viviam e no local prédios luxuosos que ostentavam, os bairros foram transformados e essas pessoas foram jogadas cada vez mais para as periferias. E aí não fica muito difícil de fechar essa fórmula quando você olha para as características contemporâneas do Rio de Janeiro, em que nós temos as comunidades, que são esses agrupamentos de onde vivem as pessoas mais simples. Esse processo começa aqui, no século XIX, com essa nova mudança da Belle Époque que vai modernizar o Rio de Janeiro, tirando as pessoas mais pobres e deixando-as cada vez mais longe, ok? Então essa é falsa. E com exceção dessa que é falsa, todas as outras alternativas são verdadeiras. Todas as outras alternativas, elas trazem características reais do parnasianismo, ok? Conseguiu aprender aí? Informação importante para você. Vamos para a nossa última pergunta dessa noite? Vamos lá então. Pergunta 15 na tela para você. A história da literatura brasileira viveu diferentes momentos, sempre atrelada aos contextos históricos e culturais da realidade nacional. Alguns desses momentos ostentaram marcas mais visíveis desses contextos, como se mostra a seguir. Por exemplo, 1.
Na fase do Barroco, vivemos a influência das concepções europeias centradas na altura, nos conflitos advindos das dicotomias céu e terra, matéria e espírito, salvação e perdição. Interessante. 2. O romantismo destacou-se pela exaltação da paisagem nacional e das diferentes etnias que fazem a identidade plural do povo brasileiro. No âmbito da poesia, merece destaque Castro Alves, cuja poesia se insere nas lutas anti-escravistas. Falamos sobre isso essa noite ainda. 3. Na prosa romântica, o destaque vai para José de Alencar e para o seu romance Iracema, heroína romântica genuinamente brasileira. Outros personagens de seus romances representam a fusão entre o povo português e o povo indígena. Já vou dizer para você, hein? Letra A e letra B não estão com nada, porque a 1 é verdadeira. De fato, aquelas são as características do Barroco. A 2 também é verdadeira. Essas são as características que nós encontramos no romantismo. A 3 também é verdadeira, falando sobre a prosa de José de Alencar, de Iracema, que é tipicamente brasileira, e de outras obras que vão trazer a fusão de português e indígena. 1, 2 e 3. Então agora a gente está entre D e E. Vamos para 4 agora. Já as estéticas realista e naturalista foram influenciadas pelo positivismo, pelo cientificismo, pelo determinismo, correntes que viam a realidade sem interferência do subjetivismo. O marco do realismo brasileiro foi Memórias Póstumas de Brás Cubas. Verdadeiro também. Agora basta a gente analisar a 5ª pergunta. O parnasianismo primou pela perfeição da forma. Embora fosse contrário à objetividade, fosse contrário à impessoalidade, fosse contrário às concepções clássicas sobre métrica e rima, Olavo Bilac foi o grande destaque da poesia desse período literário. Olha para mim, essa alternativa aqui ela tem que ser analisada com bastante cuidado. O parnasianismo primou pela perfeição da forma? Sim, verdadeiro. Embora ele fosse contrário à objetividade, não. Aqui está a nossa dicotomia. O romantismo é subjetivo. Em oposição ao subjetivismo dos românticos, surge a objetividade parnasiana. Então ele não é contrário à objetividade, ele é objetivo. Ele não é contrário à impessoalidade, ele é pessoal. Ele não é contrário às concepções clássicas sobre métrica e rima. Ele faz métrica e rima o tempo todo pelas suas estruturas fixas que remetem à antiguidade clássica, o que nós chamamos de soneto. Essa parte da alternativa, falsa. E sim, Olavo Bilac foi o grande destaque da poesia desse período, sendo essa falsa e todas as outras anteriores verdadeiras, só nos resta assinalar como verdadeiro a alternativa D. Parabéns para você que acertou essa alternativa também. E é isso, galera. Essa foi a nossa aula dessa noite de literatura. A gente vai se encontrar logo mais no próximo mês para mais um momento aqui juntos de simulado e de resolução de questões. E eu espero que por meio das suas aulas em sala de aula e aqui também pelo nosso chave do Enem, você tenha conseguido estabelecer alguns paralelos, características e funções do parnasianismo brasileiro, essa manifestação da poética literária em oposição ao romantismo. Não se esqueça disso. A gente se vê em breve. Até mais. Valeu!